Gabriel, essa tarefa que já mandou para a Hum. Vitória, é- tem até junho para fazer, mas pode entregar antes ou é melhor Não, esse pode. todo? Se tiver acabado agora, pode entregar agora, não tem problema não. Mas pode levar o tempo que precisar, viu, Jonathan? Tá tranquilo. O... A gente sabe que alguns de vocês já chegaram nesse espaço de fazer telinhas, mas a gente quer também ver como é que vocês lidam com instruções, como a gente está fazendo. A gente reformulou essa atividade justamente por causa disso. Sobre trilha de Java no meu Homero, posso continuar fazendo? Isaías, tu recebeu o módulo foi de Java, foi? De que módulo? Diz aí para mim. Tinha sido inscrito no curso, foi liberado. Fiz um curso. Vou falar com o pessoal, viu? Boa, Jonathan. Pode botar lá, sem problema, viu? Explica só tudo direitinho pra gente que tá show. Vamos lá. Zé, eu vou falar com o pessoal, viu? Só para saber. Assim, o importante, já que tu tá aqui na trilha de Android, é estar fazendo os da trilha de Android, beleza? Não precisa fazer os de Java. Se não estiver fazendo o curso lá, até porque você só pode uma por trilha, tá de boa. Então, tenha a fazer os de Android. E aí, inglês e lógica, beleza. E aí, para a gente não tomar muito tempo de vocês, vamos começar com os avisos de leve aqui, beleza? Primeiro aviso: todo mundo aqui terminou o projeto de vida no Homero, tá tudo ok? Massa. Pedro, não, aqui é trilha de Android, viu, Pedro? Mas sim, Não, fiz o... não. Pedro, não? Pois pronto. Primeiro aviso: quem não terminou o projeto de vida no Homero ainda, cuida de fazer o projeto de vida que vai dar certo. Dá tempo ainda. Não, não tem problema, é opcional mesmo. Basta fazer a obrigatória, tá entendendo? É opcional se vocês quiserem fazer. O Terminando Homero, se não assistir das aulas gravadas. Ok, tá certo. Mas o importante também é vocês terminarem no Homero e entregarem a atividade. E aí, também, quem tiver com alguma pendência lá atrás em raciocínio lógico em inglês, cuida também de colocar em dia, tá? A gente está dando uma oportunidade. Teve algumas pessoas com algumas inconsistênciazinhas nas notas, nas frequências, e a gente está abrindo aí até para ninguém sair prejudicado, a gente ter mais gente seguindo com a gente. Mas, gente, vamos cuidar de fazer projeto de vida. E eu acho que o módulo intermediário vai estar subindo até amanhã para vocês, tá bom? Eu já estava fazendo o teste aqui hoje, tá tudo ok lá. Mas aquele mesmo esquema. Encontrar o bug, fala comigo, fala com a Andresa, fala com qualquer um de nós aqui que a gente ajuda vocês, tá bom? E aí, eu acho que é isso, aviso, assim, aí dando alguns spoilers para vocês. No módulo intermediário, até e fazendo já, juntando com um pedido de desculpa do primeiro. Tivemos problemas no primeiro de subir o curso de design, mas conseguimos já comprimir os vídeos direitinho, tá tudo bonitinho. Eu vou pedir para o pessoal da gestão agora, tá? E aí a gente vai subir os que a gente tem, e agora a gente tem uma segunda metade um pouco mais avançada do módulo de design para vocês estarem acompanhando, se vocês quiserem. Vocês têm interesse de continuar aquele mini curso de design que vocês viram no módulo básico? Se vocês tiverem, Sim. boa, pois a gente vai continuar. E fora isso, a gente vai ter também um mini workshopzinho de Git, que eu vou ver onde, e a gente vai ter também a questão de metodologias ágeis, que a gente vai ter que pegar um pouco. Estou falando muito por cima, porque eu não tenho data, não tenho quantidade de encontros. O que eu tenho mais é o de design, que eu sei que vão ser mais 4 encontros aí. Mas a gente continua também. Mas, gente, por agora é isso. Falei um bocado de coisa aqui, mas já deixo logo com os meninos, que eu já estou tomando tempo deles aqui. Vocês podem seguir, viu? Da Anisa. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tô vendo carinhas que não estavam aqui na aula passada. Estavam descansando ainda, né? Mas agora já voltaram. Boa noite. A aula de hoje a Boa gente vai falar noite. sobre classes avançadas e coleções em Kotlin.
A gente já falou sobre classes anteriormente, a gente já falou sobre coleções também anteriormente, mas o que a gente falou antes foi mais para introduzir vocês, então hoje é para aprofundar mais. O Dani vai apresentar para vocês alguns conceitos um pouco mais aprofundados de classe, que são coisas que a gente já viu, mas que a gente não tinha explicado. E a gente vai revisar coleções para ver se tem alguma dúvida e enfim. Show? Então, como sempre, o andamento do curso, estamos na unidade 1. Na aula passada, a gente falou sobre funções de alta ordem e sobre funções lambda. Acho que foram só esses 2 tópicos, né? Foi? Show. Então, se você não viu a aula passada, recomendo que dê uma olhada. A gente vai falar um pouquinho de novo hoje, bem breve, mas sim. E vamos de coleções e classe, depois tratamento de erros genéricos, e vem aí unidade 2, 3, 4 e 5. Show? Então, hoje a gente vai conversar sobre o que são classes, uma revisão. Assim como na aula passada a gente deu uma revisão do que são funções. Sealed classes, data class, enum class, coleções e funções funcionais. Show? Então, rapidinho aqui, o que são classes? A gente já estudou sobre isso e a gente vai usar classes para representar algo do mundo real. Pode falar assim de forma bem mais aberta, né? A gente vai usar classe para representar algo. Aqui, se eu quero representar uma pessoa, se eu fosse criar uma variável, o nome da pessoa, se eu fosse criar uma variável, idade da pessoa, se eu fosse criar uma variável, nome do cachorro, se eu fosse fazer tudo isso bem separado, assim, só com variáveis, ia ficar uma bagunça, não faz nem sentido. É até difícil de pensar como isso poderia se organizar. E se eu quisesse recriar várias pessoas com nome de pessoa, idade de pessoa? Várias pessoas dessa, com essa mesma estrutura. Como que eu ia replicar isso? Eu ia ter que duplicar várias vezes as variáveis? Não faz sentido, fica difícil de pensar. Então, o que a gente faz? A gente cria classes para modelar. Então, uma classe é uma forma de descrever uma coisa do mundo real, dizendo o que ela tem e o que ela faz. Então, aqui eu tenho a classe pessoa, que vai ter um nome, que vai ter uma idade e que vai ter uma função falar. Vamos relembrar que uma classe ela vai ter atributos, que é o que aquela classe tem. Então, o que uma pessoa tem? Nesse contexto aqui, uma pessoa tem nome, uma pessoa tem idade. Poderia ter CPF, poderia ter tipo sanguíneo, poderia ter hobbies. Enfim, a depender do que o seu sistema precisa, você coloca os atributos que são necessários. Então, o que uma pessoa não, o que aquela coisa tem são os atributos da classe da coisa. E essa função falar vai ser um método, que é importante lembrar desses nomes. Método é o que a classe faz. Então, um cachorro poderia ter um método latir, uma pessoa tem um método falar. Se fosse um usuário, ele poderia ter um método seguir, para seguir uma conta, né? Se fosse um cliente, ele poderia ter um método pagar. Então, são ações que fazem sentido no contexto da nossa aplicação, no contexto do nosso sistema, ok? Acho que é isso. Estão lembrados? Estão ok com o conceito de classe? Tudo certo? Ficou alguma dúvida? Show? Ok. Então, vou passar para o Dani conversar com vocês sobre Data Class. Boa noite, pessoal. Espero que todo mundo aí esteja bem. Estamos aí quase no final da semana, né, já. Mas agora a gente vai falar sobre Data Class. E aí eu recomendo, né, que vocês, se não estão familiarizados com o termo de classe, volta um pouquinho. A gente tem uma revisão de classe lá na nossa revisão guiada, então leiam, por favor. E aí a gente vai começar a falar de Data Class. Deixa eu só sincronizar aqui o slide. Vou precisar, Isa, que você continue mostrando o slide, porque eu vou mostrar uma parte em código daqui a pouco. Tranquilo. Ok, pode passar. Uma data class, ela é um tipo de classe especial, certo? Uma data class, ela é um recurso que a gente vai utilizar para trabalhar com classes que carregam dados e necessitam de métodos avançados para tratar dados e objetos instanciados. Nossa, parece muito difícil, né? A gente usou, inclusive, naquele exemplo que a gente estava utilizando lá do aplicativo, que a gente fez no final da unidade 1, a gente utilizou o data class. Só que foi algo bem, tipo, gente, existe isso aqui. Mas a gente não aprofundou, e agora a gente vai aprofundar um pouco mais. A gente acabou utilizando, né, uma coisa do futuro no passado. Mas o compilador, ele vai, tipo, quando eu instancio uma classe,
automaticamente ele vai verificar algumas coisas, ele vai armazenar aqueles dados na memória, né? Então eu crio uma classe e quando eu instancio essa classe, ou seja, eu crio ela na memória, ele vai armazenar ela na memória. Só que existem algumas verificações que a gente vai ter que fazer com o nosso código para a gente poder seguir. Então, por exemplo, é o exemplo que eu vou dar já já, né? Mas se eu criar dois objetos que têm os mesmos dados na minha base, lá no meu código, ele vai tratar como sendo uma duplicidade ou ele vai tratar como sendo duas coisas diferentes? Imagina aí que você acabou de fazer um Pix duplicado sem querer. Então, você fez o mesmo Pix duas vezes, certo? Esse Pix, pelo sistema, como é que ele é interpretado? Ele cria uma nova variável para esse novo Pix, ou ele verifica, ele cria uma variável, ele verifica se são iguais e descarta se for igual. Já pararam para pensar nisso? Então, a gente utiliza esses métodos de verificação mundo afora. E no Java, como era feito antes, não era diferente. A gente tinha que criar os métodos getSetter, a gente tinha que fazer todas as nossas aspas subfunções. E aí, quando eles foram criar o Kotlin, eles pensaram assim, acho que é melhor a gente fazer uma forma de fazer tudo isso embaixo dos panos para ninguém ter que fazer, porque é uma coisa padrão, né? Então, tipo, por exemplo, eu vou citar aqui o método equals, que ele vai comparar dois objetos. Então, o método equals é uma coisa que todo mundo fazia na linguagem antes, só que dava um trabalho. Se eles falassem, já que é uma coisa tão comum, vamos colocar isso dentro de uma estrutura e abstrair, né, que é a palavra que a gente mais gosta na computação. E aí foi o que aconteceu, certo? Então, a gente tem alguns métodos que se destacam, que vêm dentro da data class, certo? Data class, na verdade, é só uma marcação que eu adiciono antes da minha classe. Então, o data, ele vem antes do prefixo da classe, quando eu vou declarar, e aí ele já vem, não muda muita coisa, né? Mas ele já vem dentro dela com esses métodos já embutidos, certo? Mas aí, quando eu declaro uma classe, eu tenho que definir os atributos dela, certo? E aí, quando eu marco com data class, eu preciso especificamente declarar o que ele é. Então, eu preciso de um val e um var, certo? Então, não tem como eu marcar uma classe como data class sem ter esses atributos. Aí, Dani, parece muito confuso, sei lá, não estou entendendo muito bem. Gente, quando eu for levar isso para o código, vai ficar bem mais fácil, eu juro. Parece difícil, mas é muito simples. E aí, a gente tem alguns métodos, né, que eles surgem quando eu marco uma classe como data. Então, a gente tem o toString, que ele vai retornar uma visualização dos dados de uma forma mais legível. Então, eu dei um exemplozinho ali, ó, de username, Ana, e age 30. Só que 30 é um int, né? E aí, ele vai pegar, em vez de um código de memória ilegível, ele vai me dar isso tudo como se fosse um int, certo? Uma string, no caso, me perdoe. Então, ele vai pegar todos os atributos da classe e vai tratar como string. Isso é bom porque, por exemplo, eu tenho que ficar toda a vida pegando elementos da classe e passando esse valor dentro de uma toString, sabe? É meio chato de ficar fazendo. Tem o equals e o hashcode, que a gente vai comparar dois objetos, é o que a gente vai fazer já já. Tem o copy, que ele facilita a gente a trabalhar com variáveis imutáveis. Então, por exemplo, se eu tenho uma classe com um valor val, que é um valor que não vai mudar, e eu preciso mudar esse valor em algum momento, eu utilizo o método copy. E aí eu vou fazer meio que uma sobrescrita de métodos. Vai ficar mais fácil também quando eu passar para o código, tá bom? Não se preocupe. E aí tem também o componente, eu adoro isso não, componente, é o componente N. Que aí o componente N, ele permite uma desestruturação, né, tipo, extrair os dados de um objeto diretamente em variáveis separadas. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma classe, Daniel, tem nome, idade, CPF, endereço, data de nascimento, aí eu, tipo, poxa, eu vou ter que, para mim pegar cada um desses dados do Daniel, eu vou precisar instanciar o Daniel, e aí eu vou ter que colocar Daniel.nome, Daniel.idade, eu vou ter que fazer tudo isso para obter todos os meus dados. Ou eu posso criar uma função, né, que faz isso. Mas, se eu fosse precisar desses dados do Daniel, eu teria que fazer isso. Mas com a função essa função, você não precisa, ele já extrai todos os dados do objeto, tá bom? Ok. Eu acho que falei tudo, acho que cobri tudo. Então, vamos para o código. Eu vou aqui streamar. Só um momento. Bom que você ficou falando componente N, eu fiquei pensando em contonete, não sei por que você falou. Uma coisa que eu não entendo achei, do Meet é que ele faz isso por nada a ver. Deixar vocês aqui no cantinho.
Ok, então vamos lá. Vamos primeiro modelar aqui uma classe aluno, com a maiúscula. O que essa classe vai ter? Os atributos de um aluno, né? Então, o que um aluno tem? O aluno tem nome. Esse nome vai mudar? Não, então vou val, né? Então, vou aqui dar nome aluno, que vai ser do tipo string, né? Que preciso digitar. Então, string. Depois eu vou ter um nome, um valor que é a idade, né? Só que essa idade muda. Então, vai ser do tipo inteiro, né? Não existe idade quebrada. Até existe, né? Mas não vem ao caso. Eu vou colocar aqui a série da pessoa, né? Vamos dizer que ela está aqui no fundamental. Ou vamos colocar que a gente está na faculdade, né? Período. Período. E aí eu vou dar aqui como string, tá? Porque aí tem gente que chama período, tem gente que chama semestre. Eu vou colocar assim só de string, tá bom? Ok. Temos essa classe e aí a gente precisa instanciar a nossa classe, né? Daniel. Então, eu vou criar aqui um objeto, vou criar um aluno, Daniel, né? E vou criar dois alunos, né? O Daniel e outra pessoa. Então, vai ser o Daniel, que eu vou criar com uma nomenclatura melhor. Aluno 1. E quem é esse aluno 1? Eu vou instanciar a minha classe, eu vou criar este objeto, que é um aluno, que vai ter os atributos. Quais são os atributos que esse aluno vai ter? Né? Aí começa. Nome aluno. O que nome aluno tem? Quem é o nome do aluno? Daniel. Qual é a idade? 20 anos. Tenho 20 anos. E aí tem... Acho que eu dei o nome de período, né? Período. Vou colocar aqui... Eu estou no quarto semestre. Não estou no quarto semestre, tá? Estou um pouco mais. Ok. Vamos dar aqui agora um aluno 2. E esse aluno aqui vai ser eu, só que no passado, tá? Não, não, tem que ser eu, é porque, por exemplo, que eu tenho que dar, tem que ser a mesma coisa. Então, eu vou criar um outro aluno, só que ele vai ter os mesmos dados do aluno de cima. Então, é eu duas vezes. Período, semestre. Ok. E aí, agora eu vou fazer uma... Ah, eu sabia, eu vi que aqui não estava fechando, eu sabia que tinha esquecido alguma coisa. Opa. Pronto. Agora a gente vai comparar um aluno com o outro, certo? Então a gente vai utilizar simplesmente um print ln para a gente verificar se o aluno 1 e o aluno 2, eles são tratados da mesma maneira pelo sistema, se ele vai acusar alguma coisa, tá? Então vamos lá. Embaixo aqui eu vou dar um print aluno 1, vocês verem que eu tô mentindo, né? Aluno 1 e um print aluno 2. Vamos lá. Vou dar um run aqui. E aí teve uns erros, né? Aí É porque tu colocou os dois pontos, amigo, tem que ser igual para atribuir. Quando tu cria o aluno 1 e o aluno 2, os parâmetros não, os atributos. não entendi, amigo, desculpa. Porque você colocou dois pontos, como se fosse definir o tipo. O igual, tem que ser igual. Pera ainda. Onde que eu errei aqui? Aqui tu tá falando aqui? Isso, coloca o igual. É igual? Salvo engano, é. Será? Peraí, deixa eu... Assim, pode ser o erro. Ah, não, mas não ia dar erro no aluno igual. o parâmetro não valor passado para o parâmetro idade, não sei o que. Eu acho que é esse. Ela tava funcionando mais cedo, gente. Ela não é culpa minha, tá? Eu escrevi o código aqui embaixo. Eu testei o código. Deixa eu copiar aqui de novo. Pronto, é possível que agora não dei. Não deu, velho. Peraí, deixa eu ver os erros, gente. Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível. Coisas que acontecem no ao vivo, né? Sabe o que eu tinha que... Não tem que passar o construtor aqui, né? Será que é ponto e vírgula, gente? Eu não acredito. Eu vou ficar muito mal. Sério. Eu vi a acusação de ponto e vírgula ali. Na expectativa do same line. Gente, não sei, é um erro de verdade. Coloca o igual, amigo. Vou deixar tudo como igual, mas estranho, né? Será que eu tô confundindo isso aqui com coisa? Deixa eu ver se diminui os erros, né? Podem me corrigir aí, gente. Estranho, tava funcionando mais cedo, acho que não tá mais. É igual, arrasou, amiga.
Você tá faltando alguma coisa. É a idade, é um int, né? Acho que ele tá É com um lá. int, arrasou, gente, obrigado. Vale, é verdade. Ele é um string, obrigado. Acontece Doutor, com os acho que isso, melhores também, relaxa. acho que sua Obrigado. cabeça estava no Swift, doutor. Tava do Swift, desculpa. Era. Um dos problemas de mexer com Swift é isso. É Agora, que uma coisa minha que cabeça tá- é legal, que o Vanglês falou, é que Eu tinha a sei. questão da série, que é o período, né? Tipo assim, de ser um val, né? E a galera tá ligada já na questão de val e var, quando é melhor usar. Isso. Assim, Certo, como vai ok. mudar, tá ligado? Não precisa eu mudar. Gente, obrigado pela ajuda. Vocês arrasaram. Eu fiquei em pânico agora. Eu fiquei, gente, como assim? Tava funcionando mais cedo. Tudo bem. Então, eu comparei, né? Então, ele tá me dizendo que o aluno 1 e o aluno 2 é falso. Então, mas eles não têm os mesmos dados, por que tá falso? Não faz sentido. Mas até que faz. Porque, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é abrindo espaço da memória do meu computador para colocar, alocar, né, como a gente chama, o aluno 1. E também estou usando outro espaço de memória para o aluno 2. Tanto que quando eu faço aqui, ó, esse aluno aqui e esse aluno aqui, é as posições de memória que ele está. Entendeu? Então, eles estão em posições de memórias diferentes. Mas eles têm os mesmos dados. Certo? Então, se fosse um Pix, eu tivesse passado um Pix igual a mesma pessoa no mesmo segundo, como é que eu resolveria isso? E aí a gente tem a nossa marcação data. E aí quando a gente passar o data, só isso, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai dizer que aluno 1 e aluno 2 agora sim é true. Por quê? Agora, tanto que aqui embaixo ele já até diz que é o mesmo objeto. Por quê? Agora ele está tratando isso como os mesmos dados. Por mais que eles estejam em posições de memória diferentes, eles são o mesmo dado. Então, isso inclusive é aquele método que a gente tinha falado lá no slide do equals. Então, eu já estou trazendo isso como uma forma dentro da minha classe, certo? Então, se eu quiser agora tratar duas transações de Pix diferentes, iguais, né, aspas assim, mas são diferentes para o computador, eu posso utilizar o método equals aqui, que ele já vem embutido na classe. Do mesmo jeito que eu também tenho o toString e tenho... Esqueci até o nome, deixa eu olhar aqui. É o toString, o equals, o copy e o componente aí, né? Que são os mais famosos aí. Nós humanos, eles são iguais agora, né? E aí, a gente vai... Para a gente ter que implementar outras verificações, a gente teria que checar se eles são iguais, como a gente fez agora, né? E aí a gente vai ver que era falso, e aí a gente vai ter que ver o que vai acontecer e tal. E aí a gente teria que bolar outro método de verificar se esses dados são iguais. Porque, tipo, para o computador, eu comparei um com o outro, normal. Só que ele deu que eram objetos diferentes. Mas agora não, ele entende que mesmo que eles estejam em posições de memória diferentes, eles são o mesmo objeto. Porque tem os mesmos dados, tá bom? E aí é só essa marcaçãozinha de data class antes, certo? Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui do copy. Tem um exemplo do copy. Para mostrar para vocês também, que eu separei. E agora eu não vou errar lá. Ok, agora vamos dizer que eu tenho agora uma variável que é constante, uma constante que é a nota. Então eu vou dizer que essa nota não vai mudar, tá? Então o aluno não vai mudar essa nota, vai ser do tipo inteiro. Tudo bem? Opa. Tipo inteiro. E aqui agora eu vou precisar atribuir notas dos meus alunos, né? Então aqui a nota, que agora é igual, não pode pensar igual Swift, e é um inteiro, então aqui não é dois pontos. Vamos dizer que aqui tem 8 e uma aqui tem 5. Ok. Um tem 8 um tem 5. Vamos fazer aqui embaixo uma função que eu quero atualizar esse valor, certo? E aí esse valor ele não pode mudar, né? Porque a minha classe diz que ele é um valor constante. Tá bem? Então vamos fazer aqui uma função chamada atualizar nota recuperação. Então o aluno tirou um 5 e eu quero mudar essa nota dele, né? Coitado, né? Deixa eu deixar só o aluno 2, o outro eu atribuí 8, né? Não faz muito sentido, né? Então eu vou criar aqui atualizar essa nota de recuperação. E o que eu preciso receber para poder mudar a nota de um aluno? Primeiro eu preciso da nota do aluno, né? Então vai ser um aluno nota que vai receber um aluno nota. E aí eu preciso também, vírgula aqui? Não, aqui. Peraí, aqui. Pronto.
eu preciso da nova nota que ele vai ser atribuído, né? Então, a nova nota dele vai ser do tipo double, né? Que eu vou colocar quebrado. Mas pode ser int também, tá? Não faz diferença. Vou deixar int aqui. E aí, dentro dessa função, o que ela vai fazer? Eu vou pegar um novo objeto, só o nome, tá, gente? Que eu tô dando para essa variável. Que aí ele vai pegar o aluno, ponto, não, é o aluno nota, ponto, copy, que é o método que a gente está utilizando porque já está em data class. E dentro desse copy, eu tenho que passar alguma coisa para ele. E eu vou passar o quê? Que é a nova nota, que é o valor que eu quero atualizar lá, ele vai ser igual à nova nota. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um objeto que a nota do aluno vai ser atualizada, né, com o copy. E essa nota aqui, que é um val, ele vai ser sobrescrito. Certo? Então, ele vai, por baixo dos panos, né, o que ele vai acontecer? Ele vai criar uma cópia do nosso objeto, ele vai sobrescrever o valor que não pode ser mexido, porque está em um valor constante, e aí ele vai atualizar depois onde tiver esse valor. Né? Então, ele vai meio que sobrescrever. Ele em cima com o valor novo. É só isso. O copy faz isso. A gente fez também uma função de copy lá no aplicativo anterior, então quase tudo sempre. Que a gente tinha feito uma função, mas não tinha como explicar, porque eu ia perder um tempo explicando que a gente, né, mas eu expliquei por cima, assim, que você meio que faz uma cópia. A gente usou dois métodos, né, a gente usou o copy e a gente utilizou um método map, que a gente vai também ver com a aula. Não esquecer. Aí aqui, né, beleza, temos a função de atualizar. Então aqui, eu já tenho o meu aluno, né, que tem essa nota 5, e eu quero sobrescrever, porque agora ele tirou uma nota melhor. Eu vou tirar esses prints aqui, tá, de aluno, por enquanto, e vou deixar aqui o print aluno nota. Quero ver o que vai acontecer aqui com o meu aluno nota. Opa. Print ln. Eu também quero saber aqui como é que ele vai ficar depois que eu... Coisa chata. Depois que eu utilizar a minha função. Então, aqui, o que está acontecendo? Eu vou criar meu aluno nota, aqui, um aluno com a nota baixa. Vou printar esse aluno com a nota baixa, para a gente ver o que vai acontecer. Eu vou chamar a minha função agora, que vai ser atualizar nota recuperação, né? E dentro dela, eu vou passar com o meu aluno nota, a nota do meu aluno. Vai ser 7.5. 7.5 não, porque é inteiro, né? Então é 7. E aí eu vou dar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Imagina, eu sabia que ele ia fazer isso. É porque tá faltando o aluno nota ali, tá só como aluno 2. Ah, verdade. Então deixa eu copiar logo o código de não perder. E na função tem outra coisinha aqui, o nota, aí tu colocou aluno nota de novo e o tipo é o aluno da classe ali, tá vendo? Eu vou corrigir tudo dando só um Ctrl V aqui. Então, o que mudou, né? Aluno nota, vírgula, aluno nota. Faltou essa vírgula aqui, que eu deixei colocado com esse parênteses aqui. Era isso que estava faltando. Só que aí, aqui tá double, mas eu vou mudar para deixar do jeito que estava como inteiro, tá? Para a gente não perder o raciocínio. É a mesma coisa, só que eu esqueci de aluno nota aqui, passar e fechar o parênteses. Por isso que deu aquele problema. Aqui tá nota 5, beleza. Ok, então eu vou dar um vai dar o run mesmo aqui. erro, doutor. Vai, Ó, deu. Porque, ó, primeira coisa, no parâmetro da função onde tem aluno nota, ela é do tipo só aluno, porque, ó, a classe é aluno ali em cima. Ah, é verdade. Então aqui Boa. o aluno nota é aluno. Obrigado. Por você. Pronto. Aí, Deixa eu ver lá aqui. na Esse função, parênteses também. Aqui não é aluno nota, né? É aluno. aluno 1, Aluno. Assim, aluno. Que é o aluno que eu tô passando. Certo. O que mais? bota pra rodar que nós vemos log aí. Esse parêntese, porque tá um parêntese não Não tá fechado, fechando, depois de né? aluno, Exatamente. isso. Uma vírgula. Mais um aqui. É só assim. E tem o 20, Mais. tá como string de novo, mas E é é um inteiro. inteiro. Eu não tinha corrigido aqui. Tá que foi? Falta ainda, né? Aluno Ó, porque, ó, Isso, mas segunda linha da esse código função, ó, segunda linha da função tá como aluno nota ainda. Ó. Mudar para aluno. aluno, Ah. né? Aqui. Pronto. Boa. O que mais? Esse aqui é aluno nota. Aluno nota É aluno. também. Boa. Os prints lá embaixo Sabe também, que eu é- acho. Sprint lá embaixo. Aqui, né, ó, aluno. Nome, tá faltando o quê? É série, que é um string, nota, int, série, gente, vou dizer que tá Dois muito pontos, bom, né? 2 pontos. Tem que ser o igual. Tem que ser igual, obrigado. É Swift, gente. Tá no Swift ainda, tá no Swift ainda. Eu escrevi o negócio.
no Switch. Então, vamos ver o que está faltando mais. Só os prints, né? Que agora é aluno nota, mas no caso aqui é aluno. No caso é Mas aluno 1, né? tô gostando, a galera tá ligada aqui no chat, Aula de viu? Graças debug, a hein? Deus. Gostei, rapaziada. Show Tá de bola. debugando aí, ao Ainda bem que vivo. eu não tô nem vendo, não tô nem vendo. O Daniel errou de propósito pra testar a gente. É, eu errei de propósito, só pra ver se vocês estão ligados. Bom, gente, ele não sobrescreveu aqui o método, né? Mesmo eu tendo passado aluno nota em recuperação 1 e a nova nota. Por quê? E aí? Aí vocês me dizem aí que eu não tô vendo o chat, tá, gente? Por quê? Por que que ele não atualizou? Mesmo a gente ainda passando o método copy. Não vale chocolate virtual. E aí? Gente, vocês me dizem, tá? Aí que eu não tô vendo o chat. Tô Acho vendo, tô que tá esperando ajeitando alguém. ainda. Bom, com vocês. A galera tá falando que tem que ter um return. Retorno. Interessante. Mais alguma? Foi só o return. Até agora, só o retorno. O Miguel disse, só tá repetindo a mensagem. Tem 3 e 5. É, pior que é mais ou menos isso mesmo. É uma junção disso que o Miguel falou com o que o resto da galera falou do return. Vai, Dani, explica. Escreve E aí aí, pra eles. pra vocês, como é que ficaria isso aqui? Ó, o inglês Eu tô falou pra dar um return novo objeto. certo. E na main a gente ia ter que fazer o quê, gente? E aí? É uma mudança simples até. O que nós faremos aqui nesse código? Esperando. Deixa eu abrir aqui O Henrique os disse comentários. guardar novo objeto em aluno 1. Como aluno 1 é val, a gente não pode reatribuir, mas sim, a gente precisa usar o novo objeto ao invés de aluno 1 no print. Porque a gente está só Exatamente. printando o aluno 1. Porque a gente está printando o aluno 1. Então, se eu for printar o aluno 1, vai ser a mesma coisa, porque eu ainda não atualizei. Eu tenho que passar o novo objeto para ele, certo? Acho que ficou claro para todo mundo. Faltou. Repete o fluxo todinho, doutor, porque isso é uma coisa que é fácil de você não ver onde tá. Mas assim, Ok. legal isso Então, daí. vamos lá. Certo. Então, vamos do começo aqui. Ó. O que temos aqui? Temos a classe aluno, que vai ter o nome dele, que vai ser um string, vai ter a idade, vai ter aqui, né? Eu tinha colocado a idade variável, mas no exemplo que eu tinha feito, eu tinha colocado val. E a nota dele aqui, eu deixei um valor como sendo um valor que não vai mudar, uma constante, porque a gente quer atualizar esse valor, né? Mas claro que num cenário comum, esse valor aqui deveria ser um valor constante, ou um valor variável, certo? E a gente pegou e criou uma função aqui que é atualizar a minha nota de recuperação. Então, eu vou utilizar a minha nota de recuperação para mim sobreescrever o meu método, certo? E aí, para a gente sobrescrever esse método, eu vou ter que ter duas coisas, né? Eu vou precisar, primeiro, ter um parâmetro de aluno, que ele vai receber um aluno, um objeto aluno. E eu vou ter que pegar uma nova nota, que vai ser um inteiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é verificar se está acontecendo isso. Eu estou recebendo um parâmetro de aluno e a nova nota que está sendo um inteiro, certo? Até aqui todo mundo pegou? Beleza. O que está faltando aqui, na verdade, é eu retornar um objeto. Por quê? Eu estou recebendo, mas não estou retornando nada. Então, eu preciso retornar um aluno. Não é não? Beleza. Agora, a gente está retornando um aluno. Perfeito. E aí, eu vou pegar uma variável, que é um novo objeto, e dentro desse novo objeto é só o nome que eu dei, tá? E aí, dentro dessa variável, a gente vai executar a função copy. E a gente vai pegar o objeto aluno, que eu acabei de receber lá no meu aluno, vou colocar ponto .copy, e aí o que vai acontecer dentro dessa função? Eu vou pegar a minha nota e vou dar a nova nota dele, certo? Que aí a nova nota eu vou passar como parâmetro no futuro, né? Então, aluno.copy, a nota vai ser igual à nova nota. Então, eu vou pegar a nota desse aluno, vou pegar o método copy e vou passar dentro. Só isso, certo? Então, eu já não vou precisar mais desse return novo objeto aqui, porque eu já vou retornar um aluno quando eu utilizar essa função, certo? Não nessa linha, tá? É na linha de baixo. Por quê? Apertei Ctrl X.
Por quê? Porque eu quero printar o aluno primeiro para ver o que vai acontecer antes dele retornar a nova nota. Certo? Só para a gente ver isso. E aí, no final, eu retorno esse novo objeto. Certo? Ok? Todo mundo pegou até aqui? Certo? Eu tô vendo só os joinhas assim, não. O pessoal sobe para mim aqui no cantinho. Ok. Só já é Então aí evoluindo. agora. Eu vejo só o joinha. Ok. Então agora a gente define o nosso aluno, né? Então a gente vai criar este objeto aluno que está com a nota baixa, né? Que está com 5 ali. Certo? E aí lembre-se que agora eu vou printar ele ali naquele meu print antes da recuperação, né? Porque eu só criei o objeto, printei como ele está agora. Ele vai printar todas as informações que ele está no momento. Depois, eu vou pegar e vou atualizar, né, a nota dele. Então, eu vou chamar o método atualizar aqui. Atualizar a nota de recuperação. E aí, dentro dessa nota de recuperação, eu tenho que passar o aluno 1 e a nota dele. Por quê? Lembra lá do nosso parâmetro? Ele vai ter que receber um aluno. E quem é o aluno que eu quero que seja atualizada a nota? O aluno 1. E qual é a nova nota que eu quero que ele tenha? Eu quero que ele tenha o 7. E depois eu vou printar o mesmo aluno 1 para ver o que vai acontecer. E aí? Por que não mudou? Vou dar um print aqui. E aí vocês têm que ler o chat para mim. Né? Tô esperando. Quando aparecer a resposta de alguém aqui, eu boto para você de locutor aqui. Ó, o pessoal está dizendo, Miguel, falta um return embaixo, Ivane, por que não adicionou a nova nota? Vamos ver. Como é a pergunta? Eu não entendi. Não, o pessoal tá meio que dando, tipo assim, por que não printou, né? O Miguel disse que porque faltou um return embaixo, a Ivane disse, por que não adicionou nova nota? Jonathan, por que não foi adicionada a nova nota? Certo. Não mudou porque existe o método copy, ele nunca vai alterar o objeto original, certo? O que ele faz é que ele vai criar um novo objeto. Ele vai criar só um clone. E aí ele vai modificar o que eu pedi, certo? E aí o nosso erro está, na verdade, na nossa função main. Por quê? A gente criou o aluno 1 com a nota 5. A gente chamou atualizar a recuperação nota do aluno 1 e o 7. Só que a função faz o trabalho perfeito. Ela vai pegar o aluno 1, vai dar o copy para criar um novo objeto, que foi esse novo objeto, lembra que eu te comentei, porque ele vai atualizar, com a nota 7. E aí ele vai devolver um return novo objeto, certo? O problema é que eu não estou guardando esse novo aluno em lugar nenhum. Entendeu? Então ele me devolve com a mesma. Não vai me devolver com a nota 7, porque eu estou chamando o mesmo aluno 1. Eu não sobrescrevi ele em nenhum lugar. Certo? Vocês entenderam? E aí o que eu precisaria fazer? Eu precisaria criar o aluno 1, porque eu não estou numa lista, né? Mas se fosse numa lista, ele teria atualizado. Então, eu tenho um aluno 1. E eu vou printar o aluno 1. Foi o que aconteceu. Eu atualizei a nota dele, só que eu preciso fazer com que ele esteja em uma outra variável. E aí é o que eu vou fazer agora. Então, eu vou até copiar o que já tem aqui, para a gente não ter que criar de novo. Pronto. Ele tem que guardar o retorno da função. Então, aqui eu estou atribuindo ele a um espaço de memória. No outro, eu criei um objeto, mas eu não instanciei ele na minha função main. Então, como é que ele vai atualizar o valor? Porque ele não está criado na main, sabe? Eu peguei um aluno, eu criei um novo objeto com ele lá na função, mas esse aluno ficou perdido na memória. Então, aqui eu criei um aluno recuperado, né? Que ele vai ser um objeto que vai ter uma cópia daquele objeto primeiro, só que com uma nota diferente, certo? E aí eu teria agora que só atribuir um ao outro. Mas vamos dar um print aqui para a gente ver. Acho que ele vai dar um erro porque está dando uma função dentro de uma função. Mas peraí, deixa eu só mudar aqui. Não foi. Oi, gente, ou é exemplo difícil, né? Mas é um exemplo simples, mas pelo amor de Deus. É bom que a gente treine um debugzinho aí. Não, que bom, né? Mas será que é ponto e vírgula? Eu não acredito nisso. Não, vamos ver aqui. Tinha dado tudo certo mais cedo. Oi, Isa. Oi. Não, eu ia falar para colocar chaves ao redor de aluno 1.
No print. Ok. Original. Não sei se é isso, deixa eu ler o resto. Mas tenta aí, quem sabe não é. Enfim, gente, depois assim, né? Tipo, concatenar. Isso, só que depois da chave, do cifrão, perdão. Tu voltando como tava, sem Assim. as comentários, a gente consegue Aí fazer coloca o sozinho cifrão, isso. pronto. Pronto, ó, aqui, deixa eu voltar. Aí, pronto. Aqui eu preciso só associar, né? Então, um valor, o aluno recuperado. O que o aluno recuperado tem que ter? Deve apagar, né? E aí? Eu vou ter que chamar a função dele, né? Aluno recuperado. Vou criar um objeto novo. Então, aqui eu vou tirar só essa função aqui, ó. E mover aqui para dentro. Aluno recuperado. Aí aqui eu vou printar aluno 1 e vou printar o aluno recuperado. Acho que assim funciona também. Finalmente. Então tá aqui, o aluno recuperado ele funcionou, então ele meio que criou uma cópia. E aí, se a gente tivesse uma coleção de dados, a gente só substituiria esse valor, que é o que a gente vai fazer com o map, tá lá na frente. Gente, esse exemplo demorou, né? Mas é porque, infelizmente, o problema está entre a cadeira e o computador. Mas enfim, esse era o exemplo que eu queria dar, que a função copy ela vai fazer isso. E aí, tudo isso só é possível porque eu tenho a marcação data nessa classe. Só isso. Então, Daniel, e aí, em vez de eu ter que fazer tudo isso na mão, eu só faço isso. Porque senão eu teria que fazer uma verificação, porque para o sistema, aluno 1 e o aluno recuperado seria o mesmo aluno. Entendeu? Mas aí seriam alunos diferentes, não o mesmo aluno, no caso, né? Nesse método do copy. Por quê? Ele tem o mesmo nome, ele tem a mesma idade, ele está na mesma série, mas ele tem nota diferente. Então, para o sistema, eles estão alocados em memórias diferentes e não é a mesma coisa. Mas quando eu marco com data, não. Aí ele diz, pô, se eles têm é o mesmo nome, a mesma idade, e tá na mesma série, e tirou a mesma nota, e eu tô querendo dar nota, é a mesma pessoa. Só que tá com a nota diferente. É assim que ele trata. Miguel tá perguntando porque é que ele aparece 3 vezes. É porque tem um print dentro da função, um print antes de chamar a função e um print depois da função. Deixa eu mostrar aqui. Depois eu mostro, mas é exatamente isso. Eu vou mandar o código no Discord, e aí vocês me depois. Mas é exatamente, só pra gente não perder a meada. Ok. Explicamos data class. Não era para ser tão difícil, mas ficou por causa da explicação, mas acalme, que é só isso. É só marcar como data, e aí tem esses componentes. Ok. Nosso próximo tópico, pode passar, Ivo, é sobre enums e classes. Enums e classes são 2 classes diferentes também, certo? E aí, qual a diferença entre enum e classe? Primeiro, vamos falar sobre enum. Então, por favor, Isa, passe aí. O enum é uma classe, como as outras classes que a gente tem, que ela vai ter também atributos. Só que ela representa conjuntos fixos de valores, certo? Gente, só um minuto. Ficar aqui porque o meu box está impossível. São valores conhecidos que a gente tem. Então, são valores constantes. Então, por exemplo, ele é ideal quando a gente quer utilizar para categorias, por exemplo. Lembra do nosso app que a gente utilizou? Categorias, hortaliças, produtos de limpeza, frutas, etc. Tudo aquilo ali, a gente criou uma classe para aquilo. Uma classe categorias. Só que quais são os atributos dessa categoria? A gente só tinha diferentes tipos de nomes, né? Então, como tem esses valores fixos e são conhecidos, bastava utilizar o enum. Eu não precisava criar uma classe que vai ter os seus métodos, que vai ter tudo. Não, ele só é um nome que cada, aspas, case, ou seja, cada propriedade, ela tinha um nome, né? Só isso que a gente já ia conhecer. Então, é só isso. Não é muito, né, muito mágico. Só isso aí. E aí a limitação dela é que cada objeto, ele é um singleton, então ele não vai poder carregar dados dinâmicos. Ele é o que ele é. É só isso. E aí a gente vai ter também as sealed classes. Sealed, eu dei esse nome. Enfim, pode passar. Obrigado. E ela vai ser um enum um pouquinho melhor. Ela vai definir uma hierarquia fechada, só que agora a gente vai trabalhar com tipos, certo? Então, ela é um padrão que o Google recomenda para a gente utilizar em estados de UI. Mas aí eu vou dar um exemplo no próximo slide, que aí, gente, não vai ser difícil de jeito nenhum. A vantagem dela, né, é que eu vou poder pegar, ela é uma subclasse que ela vai poder carregar dados diferentes. Então,
ela vai ter um estado de sucesso, por exemplo, num aplicativo, ela vai receber alguns dados, né? Vai ficar mais simples quando eu for explicar no próximo slide. Passe aí, por favor. Pronto. O enum, ele limita os valores, enquanto o Select Class, ele limita os tipos, certo? Então, lá vamos aqui dar um exemplozinho de uma venda. Vou comprar uma camiseta na loja da Shein, que abriu agora aqui no Iguatemi, né? No Iguatemi não, no Shopping Aldeota. Vou lá, vou comprar uma camisa. Eu tô vendo todas as minhas camisas no meu monstruário. Se eu fosse representar isso no meu código, ou seja, no mundo real, uma coisa do mundo real, no meu código, eu teria que criar uma classe para ele, certo? Uma classe de camisetas que está no meu monstruário, que seria um monstruário. E cada monstruário desse teria uma camiseta. Só que aí, no caso, eu só estou vendo as camisetas. E aí, o que tem de diferente de uma camiseta para outra? Tamanho. Então, ela vai ter um tamanho P, M e G. Dani, mas aí você está falando de várias camisetas? Não, eu tô falando daquelas camisetas que a gente está ali olhando, gostei desse modelo. Aí você fica procurando ali, aí você não acha o P, você tem que pedir a alguém. Pronto, é basicamente só isso. Então, eu poderia representar essas camisetas, né, de um mesmo modelo, só com uma classe chamada enum. Só isso. Já tem um exemplo de código que vocês vão ver a diferença de um para outro assim. Então, todas as camisetas elas são iguais. O que vai mudar vai ser só a etiqueta dela. E eu posso dizer que uma M tem um campo de tecido e a G tem um campo de peso, né? No enum, todas as posições, todas essas opções, né, que tem lá no meu enum, elas precisam ter exatamente o mesmo formato e as mesmas propriedades. Ou seja, todo mundo tem que ser igual. Não pode ser, tipo, a camiseta P ser diferente da camiseta M, o que vai mudar é só o tamanho, P e M. Mas, tipo, uma não pode ser camiseta P, a outra é uma camiseta M, que tem cor, não, porque já é um outro objeto. A gente está falando de objetos que são parecidos, sabe? Mais ou menos assim. Passa aí, Isa, por favor. Certo, Dani, mas aí onde é que entra o nosso Select Class, nesse caso? Ou seja, vamos pensar agora numa forma de pagamento, certo? Na forma de pagamento, a gente vai chegar no caixa e vai dizer, moça, eu quero pagar. Ela vai dizer, tá, é no cartão, dinheiro ou Pix? Aí a gente vai precisar na forma de pagamento, representar isso no código. E como é que eu represento a forma de pagamento no código? Eu vou criar lá uma variável que vai ser dinheiro, que vai ser do tipo double, que pode ser dinheiro em centavos. O cartão de crédito vai ser uma variável double também, e um Pix que vai ser também double, porque vai receber tudo dinheiro. Só que a gente tem uma particularidade, que no dinheiro, eu só pego o dinheiro, show. Já o cartão de crédito, não. Eu vou precisar do número do cartão, vou precisar da data. Isso comprando online, né, gente? Não presencialmente, né? Presencialmente é só enfiar o cartão. Mas se eu precisar também escolher o Pix, eu vou precisar de uma chave Pix, né? Lembra quando a gente está fazendo compras na Amazon online aí? Eles geram o QR Code, a gente lê e paga. Só que isso aí eu preciso selecionar o método, né? Ou seja, selecionar o método de pagamento, e ele vai ter umas coisas a mais. Ele vai ter um tipo ali a mais. Ou seja, não é só um tipo só de receber o dinheiro, não é só um int. Ele vai ter outras propriedades, e as propriedades de tipo. Só isso. Então, ela vai exigir dados diferentes, e essa é a diferença de uma para outra. Em uma que eu vou listar dados de pagamento, mas eu vou precisar de outras informações, ou seja, eu vou limitar os tipos, e na outra eu só tenho valores. Então, uma camiseta é P, M, G, ou então cor de camiseta, azul, vermelho, branco, certo? Então, é só isso, a diferença de uma para outra. Ok? Pegou? Deu para entender? Foi muito difícil? E não é só isso. Então, a gente tem 3 tipos especiais de classe. A gente tem o Data Class, que tem essas firulinhas que a gente explicou no exemplo anterior. A gente tem a enum, que a gente só usa para tipo simples. Então, se eu quiser enumerar coisas que não tem uma alta complexidade, como, por exemplo, tamanho de camiseta, categoria de coisa. É como a gente utilizar em categorias quando a gente está utilizando, está trabalhando. E aí, a gente tem a terceira, que é a Select Class, que ela vai ter uns tipos diferentes nas suas, aspas, cases, ou seja, nos seus atributos. Então, ela pode exigir mais coisas. Essa Isa, que aí eu tenho um exemplo de código aqui que... Pronto, esse exemplo de código aqui é perfeito. Assim que eu represento uma enum class, ou seja, eu vou dar um enum e vou dar quais são os tipos que eu quero. Então, vai ser dinheiro, cartão e Pix. Só isso. Não tem nada de tipo de diferente. Já na Select Class, eu tenho que marcar ela como Select Class, né? Então, tem aquele nomezinho antes. Do mesmo jeito que o enum também tem. E aí dentro, já percebe-se, data object, pagamento, data class, cartão. Aí dentro do cartão, já é uma classe que vai ter outras coisas, que vai receber o número do cartão e vai receber um string.
O Pix, você vai receber uma chave copia e cola e uma string, entendeu? Então ele já recebe outras coisas, mas ele continua sendo uma classe de enumeração, só que ele é mais poderoso, ou seja, eu posso trabalhar com tipos, e não só com nomes, igual na enum que tá ali do outro ladinho, tá bom? Ok, terminei, eu acho. Aí, se vocês tiverem dúvidas, guardem pro final que eu tiro. Isa, Tá tá mutado mutada. aí. Foi. Agora foi. Então vamos voltar agora a Boa. falar um pouco de coleções que a gente já conversou no passado. O Holanda conversou com vocês, João Vitor, e vamos dar uma revisada, né? O que são coleções? As coleções elas vão ser estruturas de dados que elas vão ser usadas para manipular e armazenar vários valores em uma única variável. Então a gente vai usar elas para organizar dados, facilitar buscas, para deixar mais organizado, e a gente vai poder trabalhar com listas, conjuntos e pares de chave e valor. Esses são os que a gente vai conversar hoje, certo? Então, deixa eu colocar logo no array. O primeiro vai ser o array, ou vetor, né, mais conhecido, que tem toda a linguagem de programação, eu acho. Eu não conheço uma linguagem que não tenha um vetor. E é uma estrutura aqui no Kotlin de tamanho fixo que armazena elementos do mesmo tipo. Aqui eu tenho val nomes, que é um array, que vai ter Ana, Bruno e Carlos. Aqui eu não coloquei o tipo string, mas vocês lembram, né, que o Kotlin ele vai inferir o tipo. Como eu coloquei 3 elementos de string, ele já sabe que é uma string. É um vetor de string, certo? Se eu tivesse nome 1 igual a Ana, nome 2 igual a Bruno, nome 3 igual a Carlos. Ou vamos pensar nos alunos, que era o exemplo que o Dani estava dando lá no código, né? Então, se eu sou uma escola, e aí na minha turma eu sempre tenho 30 alunos. Sempre. Acontece que, vez ou outra, um aluno sai no meio do ano, ou um aluno é trocado da turma A para a turma B, enfim. Mas sempre são 30 alunos. Se eu fosse ter aluno 1, aluno 2, aluno 3, reticências, aluno 29, aluno 30, iam ser 30 variáveis para esses alunos. Se eu quisesse fazer uma mesma operação com todos eles, eu ia ter que repetir 30 vezes. Eu não ia conseguir usar um for each, por exemplo, ou um for, que a gente já viu antes, né, essa estrutura, porque eles iam ser variáveis separadas. Então, a gente vai usar as coleções para juntar vários dados, que seriam várias variáveis separadas, em um lugar só. Então, quando vocês veem aqui um array ou uma lista, enfim, pensem como se fossem várias variáveis separadas, juntadas numa única gaveta. Então, se a gente tem toda variável é uma gaveta, que eu vou guardar meias, ou eu vou guardar sapatos, ou eu vou guardar blusas, ou ela vai ser string, ou ela vai ser double, ou ela vai ser int. E aí essa gaveta, ela tá num armário. Então, o armário tem várias gavetas. Então, um vetor é um armário com várias gavetas. Só que as gavetas precisam ser do mesmo tipo, tá? Tem que ser um armário cheio de gavetas só de meia aqui. Então, ele tem tamanho fixo. É importante destacar isso. Por quê? Como é que eu vou criar? Val, nomes. Poderia ser var também, ok? Então, coloco ali se é val ou var, dou um nome para aquela variável e digo que vai ser um array e eu coloco os elementos dentro. Se eu quisesse que fossem inteiros, ao invés de Ana, Bruno, Carlos, eu poderia colocar 1,2, 3, 4, n, quantos eu quisesse. E quando eu quero acessar um elemento? Porque eu falei, né, no exemplo lá da turma, que é uma turma que sempre tem 30 alunos, e se o aluno 3 quiser mudar para a turma B? Eu posso acessar o aluno 3 com alunos 2. Por quê? Porque com vetores a gente vai trabalhar com índices. E os índices eles vão começar sempre no zero. Uma coisa comum na programação, dizem até que o programador não começa a contar 1, 2, 3, 4, mas 0, 1, 2, 3, 4. Porque a gente sempre vai trabalhar com o índice começando no zero. Então, quando eu faço, aqui no exemplo tá nomes, eu devia ter mudado para alunos, é bem mais legal. Então, imagine que é alunos, não nomes, tá, no slide. Então, aqui, alunos, parênteses, chave, colchete. Então, alunos, colchetes 2, eu estou querendo dizer que eu quero o elemento que está na posição 2 desse vetor. Ou seja, o terceiro elemento. Perfeito, Maria. Ana seria 0. Então, Ana é 0, Bruno é 1, Carlos é 2. A gente sempre vai começar do 0. E como que eu vou modificar?
Ali, quando eu coloquei alunos 2, eu coloquei... tu mudou, perfeito, obrigada, amigo. Quando eu coloquei ali alunos 2, eu poderia colocar no print e ele ia mostrar Carlos. Se eu colocasse alunos 2 e um sinal de igual, que a gente sabe que é o sinal de atribuição, né, não é igual, a Vitor, e eu fosse printar, ia ficar Ana, Bruno, Vitor. O Carlos ia assumir. Show? Simples. E se eu quisesse colocar Ana, Bruno, Carlos e Vitória? Eu poderia fazer isso? Não, porque um vetor, ele é fixo. Se eu criei ele com 3 elementos, eu não posso adicionar um quarto. É uma coisa a se prestar atenção. E a gente tem a lista. A lista é uma coleção ordenada de tamanho dinâmico. Então, agora, se a minha turma geralmente tem 28 alunos, mas acontece uma transferência no meio do ano de 2 irmãos e agora a turma tem que ter 30, eu uso uma lista, porque eu posso alterar a quantidade de elementos que tem nela, conforme for necessário. Ela é dinâmica. A lista é dinâmica. Então, a gente vai usar ela para guardar vários elementos novamente no mesmo tipo. Acho que não tem uma estrutura que vá misturar tipos, assim. Talvez a última que a gente vai conversar, mas não é bem misturar tipos, né? E a gente sempre vai guardar coisas iguais no mesmo canto, tá? Então, aqui eu tenho uma lista. Então, a declaração é muito parecida, assim como tinha array of, eu tenho agora list of. E aí é uma lista de números, olha só, 1,2,3. Muito parecido, muito fácil de criar também. E a gente tem a lista mutável, que vai ser a mutable list of. Qual que é a diferença? Uma é mutável e a outra não. Quando você cria uma lista pura, você não consegue modificar ela, os elementos que estão nela. A lista mutável você consegue. A gente quase sempre usa a lista mutável, são poucos os momentos que a gente vai usar uma lista normal. Então, olha só. Eu consigo acessar a lista, eu consigo ver os elementos dela. E a gente também vai usar índices como a gente usou no vetor anteriormente. Então, lista 0 é o primeiro elemento, que nesse caso aqui é o número 1. Então, se eu fosse printar lista 0, ia printar 1. A lista mutável eu posso modificar. E ela tem umas coisinhas interessantes, porque aqui, eu vou até voltar ao slide. No vetor, a gente usava o sinal de atribuição num elemento que já tinha ali, né? Aqui, a gente não vai fazer isso. A gente vai adicionar. Então, se eu coloco lista mutável ponto add, de adicionar 4, ele vai adicionar no final ali da lista o 4. Então, 1, 2, 3, 4. Ok? E aqui a gente tem o remove, que é para remover. Se eu coloco lista mutável remove 2, ele vai remover o elemento 2. Tanto é que a nossa lista, ela ficou 1, 3, 4. O comentário ali cinza do lado, finjam que é um print, que eu estou printando a coisa da esquerda. E o remove at? O remove at, ele é remover na posição tal. Então, se eu coloquei remove 2, ele vai remover o elemento 2, ou 2 em si. Se eu coloco remove at 2, ele vai remover a posição 2. Olha só. Inclusive ficou 1, 2, 4, dá para ficar só 1. Mas ficou meio errado aqui, perdão. Mas... porque ele removeu os 2 e depois ele colocou de novo. Mas, enfim, é remover na posição. E o set? O set, ele... coleção ordenada, tá, gente? Por isso que ficou 1, 2, 4 certinho, que é ordenado. O set, ele é uma coleção que ele não vai permitir elementos duplicados. A gente pode chamar os sets de conjuntos. Conjuntos da matemática mesmo. Quando a gente está trabalhando com conjuntos, a gente não tem elementos duplicados neles também. E ele vai ter o mesmo esquema de um set mutável. Então, set of, mutable set of, a gente cria do mesmo jeito, cria uma variável e sinal de atribuição, set of, entre parênteses, os elementos que a gente quer. Poderia ser double, poderia ser string, desde que sejam todos iguais. E ele não vai permitir elementos duplicados, o que vai ser bem útil para, vamos dizer que a gente tem um aplicativo de lista de tarefas e você não quer que o usuário coloque tarefas duplicadas por algum motivo. É uma regra de negócio ali sua, uma regra do seu aplicativo. Então, pode ser inteligente utilizar um set e não uma lista, ok? Porque ele não vai deixar repetir. E a ordem dele não é garantida, vai depender de você ali. Então, para você criar, acabei de comentar, né? Mesma forma dos outros, para você acessar, a gente consegue verificar se o set ele contém um elemento. É uma coisa bem legal. Ele tem o set.contains 2.
Então, eu estou perguntando, ei, esse conjunto, ele tem esse número aqui, 2, e ele vai retornar true ou false. E para a gente modificar, é parecido com a lista. Então, a gente tem o add, tem o remove add, ok? E para finalizar, o map. O map ele é uma coleção que vai armazenar dados no formato chave e valor. Foi essa que eu falei que mistura tipos, mas elas não exatamente misturam. O map é um mapa, tem um nome. Como que é o nome no Swift é dicionário, né, Dani? A gente usa Dicionário. dicionário. Eu acho que dicionário O faz dict. mais sentido do que mapa, porque no dicionário a gente vai ter uma palavra e vai ter um significado. Aqui é uma coisa parecida, a gente tem uma chave, a gente tem um valor. Mas no Kotlin é map. Quando eu vou, também tem aquela mesma questão do mutável, do não mutável. E quando eu vou criar, é bem parecido. As chaves são únicas, tá? Eu posso ter chave A, B, C, D, E, F, G, e todas com o mesmo valor 1. Mas eu não posso ter chave A. Isso não existe. Porque uma chave é uma coisa única, para identificar. Pensem na chave como um ID, ok? Então, para criar, para acessar, eu posso acessar pela chave. E, se eu não me engano, a gente não consegue acessar pelo valor, eu acho. Tem que ser só pela chave. Mas tem um jeito da gente pegar pelo valor. Então, aqui, quando eu coloco map A, eu estou querendo dizer qual que é o valor dessa chave. Ok? Então, map A, ele vai procurar. Tem uma chave A, deixa eu ver aqui. Tem uma chave A. Qual o valor? 1. Então, ele printa 1, que é o que está ali no cinzinho. E para modificar, a gente pode modificar pegando a chave e atribuindo um novo valor. Então, eu tenho ali a chave B, que tem o valor 2. E aí eu peguei map mutável chave B igual a 3. Então, eu alterei o valor. Parecido com o vetor. Parecido com o que a gente faz no vetor. E eu também consigo remover. Quando eu coloco map mutável remove B, é a chave B. Eu vou remover a chave e, consequentemente, o valor. Eu vou tirar aquilo de lá. Ok? Então, são essas 4 coleções que a gente vai trabalhar. E o uso delas depende muito do que você quer fazer na sua aplicação. O map é, obviamente, muito bom para quando você tem os pares de chave e valor, quando você tem uma coisa associada à outra. O vetor, ele é uma coisa bem mais fixa, então ele não é muito usado. A gente vai quase sempre usar lista, inclusive no nosso exemplo do aplicativo a gente usou uma lista. E o set, ele também é muito útil para quando você não quer coisas repetidas. Então, esse é um resumão. Eles têm várias operações, tipo, várias operações mesmo. Deixa eu colocar aqui. Olha só, eu tinha separado esse código para a gente dar uma olhada. A gente vai disponibilizar, tá? Tanto o meu código quanto o do Dani, mas olha só. Das informações do array, olha, a gente tem um array, que ele tem tamanho fixo, e a gente consegue printar o tamanho dele, olha, colocando .size. Então, o nome do array .size vai dar o tamanho dele, que é o número de elementos. O primeiro elemento, como a Maria tinha falado, né, é o 0. Para eu alterar o elemento, eu coloco o índice que eu quero e o novo valor. Eu posso percorrer ele com um for. Então, para cada número em números array, que é o nome aqui ó, que eu dei, que eu declarei, né? Ele vai printar, então a gente consegue percorrer ele de boa, é bem legal. E uma coisa interessante é que eu posso percorrer pelos índices também. Às vezes é interessante você usar o índice do array e não exatamente o conteúdo que está nele. Então, aqui para cada índice que tem em números array, eu printo o valor do índice. Eu vou rodar aqui rapidinho. Olha só. O array original, o primeiro elemento 10, o tamanho do array 4, são 4 elementos. O array, depois de alterar o índice 1, olha, foi nessa linha de código. A gente colocou aqui o índice 1, ou seja, o segundo elemento. O 20, olha, virou 99. Aqui printando, aqui mostrando o índice. Tem várias operações bem legais, tá? Essas funçõezinhas aqui são específicas de cada. Da lista, a lista imutável. Na lista, eu consigo fazer essa verificação aqui. Eu poderia usar contains também, mas, olha só. Ana, entre aspas, em lista nomes. Eu estou perguntando, tem Ana na lista de nomes? Aqui tem, né? Eu adicionei. Aí ele retorna, olha só. True.
Então, às vezes é interessante, você quer, o cara no seu aplicativo está pesquisando alguma coisa, ele quer saber se está dentro daquela lista de dados dele. Você usa isso. Tem isso dentro da lista e ele retorna se sim ou não. E aqui a lista mutável, que eu consigo adicionar, olha a uva. Antes só tinha maçã e banana, agora tem uva. Adicionei também laranja. Ó. Aqui eu já tinha falado para vocês, né? Remover, tananã. Cadê? Deixa eu pegar aqui essa depois da remoção. A nossa lista, ela tava pera, laranja, banana e uva. Aí eu falei, remove banana. Aí ia ficar só pera, laranja e uva. E depois eu falei, remove no 1. E aí ele removeu o quê? O laranja. Porque o 1 é a segunda posição, né? E aí sobrou só pera e uva. Só para mostrar aqui para vocês, eu tô falando dessa parte do código. E aqui. Aqui eu já tinha falado. Tem umas operações legais que você consegue filtrar, por exemplo. Você consegue sortear um elemento. Sortear não, meu Deus. Você consegue ordenar a sua lista, então usando ponto sorted. Essas funções o Dani vai falar mais a fundo com vocês. Então, novamente, muitas coisinhas legais. O set, mesma coisa. ADD, remove, etc. Uma coisa interessante do set é só porque eu falei que ele trabalha como um conjunto, né? E lembrando matemática lá do sétimo ano, nos conjuntos a gente tem união, interseção, diferença, e a gente consegue fazer isso. Então, deixa eu descer aqui. 7. Pronto. Eu consigo fazer a união do 7A com o 7B. A união é juntar os elementos, né? Então, quando eu coloco a união, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são esses dois sets. A interseção, que é o que tem de comum. Isso também é interessante, né? Às vezes você pode ter uma coisa que você quer saber, quais listas de compra têm objetos em comum? Você poderia usar um set para as listas de compra e fazer uma interseção dos elementos em comum. E aí aqui ele printou o 3 e o 4, porque de fato, os dois sets têm 3 e 4. E a diferença que é o que tem diferente neles. Então, ele printou aqui só 1 e 2. Por que ele printou só 1 e 2? Dá para mostrar o 5 e o 6 também, né? Acho que eu não lembro mais de coisa de conjuntos. Mas, enfim, matemática de conjuntos aqui. E o mapa, que eu acho que é o mais legalzinho, né? Porque ele tem a chave, olha. Ana quer dizer 20, pensando no dicionário, né? Bruno quer dizer 25. Carlos, 30. E aí ele tem operações parecidas, de remover, de adicionar. Então, não vou nem mexer muito aqui. Acho que só uma coisa interessante que eu não falei é que para eu adicionar uma coisa aqui no mapa imutável, olha só. Tá bem aqui, tá? A declaração dele. Eu acho tão bagunçado, às vezes, mexer por aqui. Acho melhor no Thread Studio. Aqui, ó, a minha variável mapa imutável, ela foi inicializada com a chave notebook, que quer dizer 3.500, e mouse, que é 80. E aí, para eu adicionar uma chave nova, eu só coloco mapa imutável teclado igual a 150. Porque, como a gente não pode ter chaves repetidas, se eu criar uma chave nova, ele já vai entender que é um objeto novo. Eu não sei qual seria o termo certo para coisa dentro do map. Vou chamar de objeto, mas eu imagino que não seja correto. E se eu quiser modificar, eu só vou pegar a chave e eu vou atribuir um valor novo. Assim como lá no vetor a gente pegava o índice e atribuía um valor novo, aqui no map a gente vai fazer uma coisa parecida, só com a chave. Então eu peguei mouse, que é uma chave que já existe, e eu coloquei o valor novo de 100. E o resto é igual, olha, pode usar o for. Tá aqui, eu sabia que tinha um negócio para os valores. Você pode printar todas as chaves com mapmutável.keys e pode printar todos os valores com mapmutável.values, valores. Aí aqui eu só coloquei na main bonitinho. A gente vai mandar esse código para vocês. As funções de adicionar e remover, de saber se tem ou não, são parecidas, assim, mas tem muita coisinha diferente. E aí só aprende mesmo pesquisando e usando. Tem muitas coisas que a gente nem sabe, às vezes, que tem, até a gente precisar. E aí vai pensar, será que tem uma coisa que me ajuda com isso? E aí, pá, tem uma função nova bem legal. Deixa eu voltar aqui para o slide. Assim que eu achar ele, aqui. E voltar para o Capitão Dani aí. Por último, e não menos importante, mas agora a gente vai utilizar uma coisa bem interessante das nossas coleções.
tá? Essa parte aqui é bem rapidinho, então não se preocupem. Pode passar aí, né? Funções funcionais, elas são métodos que já vêm embutidos aqui no Kotlin. Então, para todas essas coleções que a gente falou, listas, sets, etc., ele já existe. E eles são criados para esconder aquele código repetitivo de for, e while, e etc., que a gente ia ter que fazer. E elas são funções de alta ordem, que é o que a gente tinha visto na última aula, certo? Então, passa aí para mim, por favor. A primeira delas é o filter, que ela é uma função de alta ordem, que ela vai receber um lambda, né? Lembra de funções lambdas, que é aquela dos parênteses, que ela é uma função anônima. Ela obrigatoriamente vai retornar um booleano, verdadeiro ou falso. Então, nessa daqui tem, por exemplo, né? Faz uma abstração. Eu quero triângulos, tenho triângulos só rosa claro? True. Então, eu tenho triângulos só rosa claro. Tenho triângulos só vermelho escuro? Aí, no caso aqui, seria assim. E aí eu posso fazer isso, né? É bem simples. Essa função, quando a gente chama filter, ela faz de forma invisível para a gente, tá? Uma coisa. Mas para cada item da lista, ele executa uma lambda. E aí, essa lambda, ela vai responder com verdadeiro ou falso. E aí ele vai guardar o item numa lista nova, né? Então, se for falso, ele vai só ignorar. Então, nesse caso aqui, ele está fazendo uma nova lista, só que só com os valores que são true. E no caso, eu perguntei se tinha triângulos vermelho claro. Só isso. E aí, quando eu digito, por exemplo, ponto filter produto, né? Uma coisa de estoque, por exemplo, pronto, produto, e aí produto em estoque. Então, ele vai me listar só os produtos que estão em estoque, não todos os produtos que eu tenho na minha loja, né? Então, fazendo assim, essa comparação, por que a gente usa o filter. Aí também é muito útil em questões de search. Pronto, é isso. Pode passar aí, né? Nosso próximo é o map. Tá, mas existe uma função de alta ordem map dentro de uma função, de uma coleção map? Sim, é exatamente isso. Então, por favor, Isa, passe aí. O map, mas aí o map minúsculo, que é o ponto map, ele é uma função de alta ordem que ele vai receber uma lambda e ele vai pegar um dado de entrada e vai retornar um dado diferente transformado. Então, por exemplo, eu estou aqui nessa minha lista e aí eu vou pegar o map, ele vai pegar esse dado, vai transformar e vai colocar numa nova lista. Então, isso vai acontecer aqui no map. Então, ele vai repetir os itens, enquanto no filter, né? Ele vai repetir só os itens que são verdadeiros. Aqui, ele vai transformar um item que eu quero, que no caso, eu preciso desse valor aqui, ele vai mudar e vai me repetir todos os outros itens, certo? E aí a gente viu o map lá no nosso aplicativo também. Eu fiz um fundo de map, mas aí eu não expliquei muito bem, porque não tinha como explicar, mas tá aqui. O map serve para isso. E aí ela, assim como o filter, ela também vai fazer um for ali, invisível, tá? E aí ela vai fazer a mesma coisa. Para cada lambda, ela vai entregar um item da lista, certo? E aí ela vai fazer essa modificação. E ela vai devolver este novo valor, certo? Então aqui, por exemplo, se eu tivesse usando o exemplo lá do estoque, produto, nome. Aí ele ia pegar, ia mudar o nome do produto e o resto ia continuar igual. Só isso, ele só vai fazer uma alteração sim. Só que aí, passa aí, por favor. Eu vou mudar o map para um map maiúsculo, né? Então eu não posso confundir um com o outro. Enquanto o map, ou map of, como a gente chama aqui no Kotlin, é uma estrutura de dados. Enquanto o ponto map minúsculo, ele é uma ação, ele é uma função de alta ordem, certo? Então não confundir. Se vier map of, é com certeza uma estrutura de dados. Se for ponto map, né, seguida ali de uma lambda, é justamente a nossa função map. Eu já escrevi o código desse exemplo e já testei aqui enquanto ela estava rolando, então é bem rapidinho, vou mostrar já para vocês. E o último da gente é o mais famoso, eu acredito que todo mundo já viu ele na vida, que é o for each. Ele é uma função também de alta ordem, e olha que engraçado, a gente sempre faz, pelo menos no Swift, a gente sempre faz o for each e nem sabia que era uma função de alta ordem. E aqui no caso também não é diferente, a gente também faz, mas a gente não imagina que ela é uma função de alta ordem. Ela vai receber uma lambda, do mesmo jeito que as outras, e ela não vai retornar absolutamente nada, ela só vai imprimir os valores na tela. Ou seja, ela só vai ser um valor para mim ver. Enquanto nas outras, né, eu tenho essa manipulação de dados, que ele vai pegar um dado, vai mexer, vai dar outro valor. Essa daqui não, ela só vai printar os itens em um tempo de compilação. Ponto. É só isso. Então, ali no caso, se eu estou pedindo, me printa só dessa lista aqui de bolinhas verdes, me printa só as verdes claras. Aí ele vai me printar só as verdes claras. É isso. Não tem segredo.
Pronto. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Jogo rápido, vocês vão já jantar, nem se preocupem. Já tá feito já. Um código que lista essas coisas que a gente acabou de fazer. Acabei de testar. Tá aqui, tá até listado. Então, eu tenho aqui uma data class, né? Ela vai ter um nome e uma nota. São alunos. E aí eu vou ter uma turma, que ela vai ter uma lista de alunos. Então, uma turma é uma lista de alunos. Então, eu vou ter o aluno 1, é o João, que está com a nota 8. O aluno 2 é a Maria, que está com a nota 5. Coitada. O aluno 3 é o Pedro, que está com a nota 9. E o aluno 4 é a Ana, que está com a nota 4. Coitada também. Exige um pouco de misoginia vindo desse exemplo aqui. E aí, eu vou pegar a minha turma, que é a minha lista, e eu vou aplicar as nossas funções de alta ordem. Lembra que são lambdas? Então, elas são funções que vêm entre chaves e não tem nome. Então, aqui, ó, vou botar ponto filter. Eu vou querer o quê? Um aluno, que eu quero, vou nessa lista de alunos, né? Eu quero um aluno que esteja com uma nota acima ou igual a 6. Né? Então, ele vai passar apenas os que tem 6 ou superior. No map, eu vou querer um aluno que ele vai pegar todos os nomes dos alunos, ele vai criar uma lista nova e ele vai dar uppercase em todo mundo, ou seja, todo mundo vai ficar com letra maiúscula. Só isso. Todo mundo vai ficar com letra maiúscula. Então ali, João vai estar todos com a letra maiúscula, ele vai listar todos os alunos com a letra maiúscula. Então, eu estou no meio aqui. É isso que ele vai fazer, o map aqui. E o último for each, eu quero printar esses nomes, né? Então, se está todo mundo já com a letra maiúscula, eu quero só printar eles. É isso aí que eu vou fazer. Então, ele filtrou os alunos que estão com a nota 6. Então, aqui, nesse ponto, né, quando eu chegar bem aqui, significa que eu já estou com os meus alunos que está todo mundo com a nota 6. Que no caso é o João e o Pedro, né? Que estão com a nota 8 e 9. Aqui, eu vou dizer, beleza, desses dois alunos que estão com a nota maior, eu quero que eles estejam com o nome maiúsculo. Aí eu aplico essa função aqui. Certo? De alta ordem. Beleza. Agora, com esses dois alunos que estão assim, me printa só o nome deles em maiúsculo. Aí ele vai me printar. E aí o resultado do console é esse. Parabéns, João, e parabéns, Pedro. É isso. Não é nada difícil. Acharam difícil? Pronto, terminei. Mas é isso, gente. Às vezes, assim, só encerrando a aula com vocês, para vocês poderem jantar, uma coisa... Primeiro, Izzy e Dani, parabéns pela aula. Muito, muito boa aula. Aula de um assunto complexo que foi deixado bem tranquilo aí. Eu queria dizer que eu estou muito feliz com a turma, porque eu estou vendo que, quando a gente está codando, os meninos estão codando, vocês estão sempre participando, dando sugestão, perguntando, Corrigindo. corrigindo com a gente. Isso mostra muito da maturidade de importante. vocês. Muito da maturidade de vocês, e assim, olhando isso, vocês me deixam muito seguro também com relação, já pensando em imersão, tá entendendo? Acho que vocês vão dar o nome da imersão aí, vocês vão se garantir, vão fazer um trabalho real aí, e ganhando uma bufão, fazendo um dinheirinho aí, mesmo que pouquinho para estar estudando aí, beleza? Mas a imersão vai ser legal, já estamos começando a estruturar algumas coisas, quando eu tiver mais notícia, eu trago para vocês, beleza? A gente vai colocar tudo isso no Discord, o pessoal está dizendo. Mas, gente, tudo tranquilo? Antes da gente finalizar, tem mais uma coisa, na verdade. É só porque o Andrés pediu para mostrar um exemplo, é bem rápido, realmente são 2 linhas de código, só para mostrar o print. Já tinha um exemplo aqui da lista, porque como eu falei que o Dani ia explicar, né, acabou que eu não executei, mas olha só. Aqui a gente está usando o map para dobrar cada número. Ó, na lista, né? Cadê? Deixa eu ver aqui, onde é que tá? Dobro de cada número. Pronto, ó. A nossa lista que era 5, 8, 2, 8, 1, 9, ó, ele duplicou tudo. Então, o map ele vai iterar, né, sobre cada elemento daquela coleção, ele vai fazer alguma coisa, vai modificar. E aqui ele duplicou. E aí o exemplo que eu queria ver mesmo era do map no map, né? Eu adicionei um aqui. Era, map no... A gente tem aqui esse... E interessante, né? Eu consigo usar o ponto map num map imutável. Por quê? Porque o ponto map, ele não vai alterar aquela coleção que eu estou usando. Ele vai retornar uma lista. Ele sempre retorna uma lista com aquelas alterações. Então, eu usei aqui o map idades para mostrar isso. Eu tenho Ana, que é 20, Bruno, que é 25, e enfim. E aí, olha só o que eu fiz. Eu coloquei map idades.map, então, a coleção map.map, e aí eu peguei o nome, peguei a idade, e eu substituí para nome tem tantos anos.
E aqui, na idade, eu dobrei. Então, eu consigo alterar tanto... Cadê? Vou pegar aqui o print para mostrar. Olha só, eu consigo alterar tanto a chave quanto... Alterar, né? Alterar tanto a chave quanto o valor. Eu consigo trabalhar com eles. Então, isso daqui, ó, é um map no map. Viu? O exemplozinho aí para vocês. É meio louco, mas dá certo. Eu acho que trabalhar com map no map é mais complicadinho. E aí, para finalmente liberar vocês, o Jonathan, ele perguntou se a gente vai... Não tá transmitindo a tela certa. Se a gente vai ter atividade hoje. E meio que não vai ter, mas meio que vai ter. Como assim? Tarefa! Como a gente não teve exercício hoje, e aí vai ter um final de semana inteiro, inclusive um feriado, para vocês ficarem aí, ó, bobeando, eu quero sugerir uma tarefinha para vocês. Não é nada oficial, é só uma coisa que eu acho que ia ser legal se vocês fizessem, que é tentem fazer um código aqui no Playground mesmo, tá? Nada de telas, para gerenciar uma lista de tarefas, como se fosse uma to-do list, sabe? Então, para praticar o que a gente aprendeu, cria uma classe de tarefa, vocês decidem se é classe normal ou data class ou field class, vai ser enum, vocês decidem. E aí criem prioridades. Então, essa tarefa tem prioridade baixa, tem média, tem alta. E aí, isso daqui é um forte candidato para um enum. Mas, de novo, vocês que escolhem. E aí, depois, decidam um tipo de coleção para guardar as tarefas. Ah, eu acho que ia ser melhor se as tarefas ficassem numa lista. Eu acho que ia ser melhor se as tarefas ficassem num vetor, num set, enfim. E aí, depois, exibam. Printa, né? Printa todas as tarefas, ou printa todas as tarefas que são prioridade baixa, prioridade média. Enfim, é bem livre, é mais que o que vocês acham que ia ser legal fazer, mas façam usando isso que a gente aprendeu na aula de hoje e na aula passada. Então, funções de alta ordem, coleções e classes avançadas. Show? Eu posso mandar esse textinho lá no Discord, e aí eu ia gostar muito se vocês fizessem isso e mandassem o arquivo, só o arquivo de código, lá no chat da turma de vocês, para a gente dar uma olhada e conversar. Mas não é uma tarefa oficial, é uma coisa bem extra. É, uma coisa só para vocês treinarem. Se quiserem treinar aí, vocês vão ter um tempinho, podem fazer. Não Isso. vale Legal. nada não, né? Não se preocupe. Não vale nota, vale chocolate virtual no máximo. É, chocolate virtual. Acabamos por aqui, gente. Tá liberado. Gente, é isso. Em Vou comer. jantar. Você deve estar morrendo de fome aí. Eu tô, viu? Depois do nervoso que eu passei hoje, eu tô com fome.